Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo, de se inscrever, se for útil para ti, mande para outros, ok? Você pode também acelerar o vídeo para não ficar muito tempo vendo aí, né? Tô assim querendo me engripar porque inverno para mim é batata. Mas vamos lá. Vamos analisar a natureza de João Batista. A gente tende a pensar que João Batista era aquele pregador que só pregava espinhos, não pregava as rosas, né? Você lembra aquele hino, pregadores de rosa, prega os espinhos também, né? E a gente pensa que João Batista era um pregador de Marumbeva, que não tinha rosa, era só espinho, só cajado, né? Não era isso. João Batista repreendeu. Ele não repreendia, ele repreendeu. Não é que ele exortava, porque exortação, segundo o sentido original da palavra, é tentar convencer por meio de lágrimas, ou seja, de sentimentos afetivos e amorosos, e não de ódio e de rancor. Vamos analisar João Batista e também a natureza da sua mensagem. João Batista é uma figura especial entre a humanidade. Foi profetizado antes dele nascer o que ele seria, dando a entender que ele foi predestinado. E depois, outra hora, eu quero fazer um vídeo sobre predestinação, porque tem gente que se escorrega mais do que casca de banana. Se a Bíblia fala de livre-arbítrio, é porque tem livre-arbítrio. Se a Bíblia fala de predestinação, é porque tem predestinação. Aí eu apoio esse contra esse. É os dois unidos, forma o projeto de Deus. Mas vamos deixar isso aí para outro vídeo. Vamos agora. Ele foi predestinado por Deus, pela soberana vontade de Deus, que usou o profeta Isaías 700 anos, mais ou menos, antes dele nascer, para falar que ele iria nascer e o que ele iria fazer e aonde ele iria fazer. Olha bem, ele iria nascer, o que ele iria fazer e aonde ele iria fazer. Voltamos depois aí, vamos lá. João Batista, ele não teve escolha. Ele não teve escolha, porque a palavra de Deus não pode falhar, não volta atrás. O Espírito Santo vela para que ela seja cumprida. Ele não teve escolha, ele teve que fazer o que Deus designou. Pronto, é simples. É como Satanás. Satanás pode pegar Apocalipse e ler tudo que está escrito ali que ele vai fazer. Ele tem escolha? Ele poderia fazer assim, não, eu não vou fazer, e Deus vai ser envergonhado e vai cair por terra. Ele não tem escolha. Mesmo Deus falando antecipadamente o que ele vai fazer, ele tem que fazer. Por quê? Porque, querido, você está falando de Deus, você não está falando do Exu, você não está falando de uma entidade da Umbanda, você está falando do Deus Todo-Poderoso. Depende muito do teu conhecimento de Deus para crer quando Deus determina e quando Deus deixa à mercê da livre e espontânea vontade. Mas quando ele determina e diz que vai ter e vai fazer e vai ser assim, assim se cumpre. Mesmo que ele mostre antecipadamente para a pessoa. Foi o caso de Jesus falando para Pedro: tu vai me negar. Não, não vou me negar. Não vou te negar. Eu vou morrer. Tu vai. 5 horas. Não deu 5 horas e Pedro estava negando. Por quê? Porque estava escrito. Então João Batista é uma figura única. Ele nasceu pela vontade de Deus. Ele não nasceu pela ocasião comum e natural. Ele nasceu pela vontade de Deus, porque Isabel e Zacarias, além de serem idosos, ela era estéril. Isabel era estéril. O anjo Gabriel visitou Zacarias e falou sobre João Batista e inclusive sobre o nome, que seria João. Esse era o nome. Eles não tiveram livre-arbítrio nem para escolher o nome. João foi, que o nome não é João Batista, é João. João foi cheio
desde o ventre. Você não conhece. Lógico, excetuando Jesus, exceto Jesus, que era filho do Espírito, com certeza. João Batista é o único homem, pelo menos que até agora se conhece, que foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Ok? Tudo bem. Agora João Batista então vai, os seus pais morrem cedo, porque já eram idosos, segundo Flávio Joséfo, segundo alguns escritos e tradições. Se Flávio Joséfo escreveu, eu não me lembro, então não vou citar o que eu não lembro, mas outras tradições sim. Ele foi criado pela comunidade dos essênios, que eram os judeus meio que separatistas, que viviam nos desertos da Judéia, e tudo leva a crer que ele foi criado pelos essênios. Só que João Batista, como é nos apresentado pelos filmes e dramaturgia, até mesmo algumas dramaturgia cristã, parece um maluco, um louco, né? Tá ali, cabelo tudo despenteado, a barba parece que não tem nem, não é piolho, é pulga, e fica no deserto, raça de víbora, raça de víbora, raça de víbora, raça de víbora. Você pode ver. Vê as dramaturgias, filme, né, encenações que tem de João Batista. É um maluco. E não é isso que a Bíblia fala. Vamos ver o quê? Qual era o teor da mensagem de João Batista? Isaías disse que ele iria pregar no deserto. Sim, João Batista vivia no deserto, comia mel e gafanhotos silvestres. Comia mel silvestre e gafanhoto, que não é só ele que comia, muita gente comia. E ainda come hoje. Chinês come gafanhoto tostado. É a cultura deles. E João Batista comia isso. Não quer dizer que ele era um maluco comendo gafanhoto aí, um grilo verde. Ele comia mel silvestre e gafanhotos tostado. Ok? Então tá. Isaías disse que voz do que clama no deserto, preparai o caminho. A mensagem de Isaías tinha um teor de preparação. Não era de confronto. A grande maioria da sua atividade de pregador era para preparar os corações para a chegada do Messias. Ele preparava, chamando as pessoas para um arrependimento, né? Um pré-arrependimento, um arrependimento como forma de preparação, porque a mensagem dele tinha um objetivo: deixar as pessoas prontas para o Messias. Tá? Ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e aplainaria o caminho do Senhor. Dá a entender como os antigos nobres e reis, quando iam fazer visita de uma cidade na outra, ia alguém na frente para preparar o caminho, ou seja, tapar os valos, os valados que tinha para a liteira, né? Liteira era aqueles camarada que levava aqui nas costas, o nobre, né? O rei ficava sempre lá em cima, lá quando não ia de carroça, ele ia de liteira, né? O camarada ficava suando ali, 4, 5 ali, sei lá, e o bonzão lá em cima lá. Então, aqueles camaradas que estavam andando tinham que andar num terreno plano, porque se tivesse um buraco, poderiam ali tropeçar, cair, e o soberano também cair. Então, ia alguém aplainando todos os caminhos, tirando as pedras para que eles não tropeçassem. É muito comum essa linguagem, para que não tropeces em pedra nenhuma, porque não era como as nossas estradas daqui. Então, era esse o sentido do ministério de João Batista: tirar as pedras do caminho, aplainar, deixar tudo certo. Por quê? Porque o Messias teria somente 3 anos de ministério. Quando Jesus chegou, uma boa parte, não é só os apóstolos, mas uma boa parte de discípulos que veio para Jesus já foram preparados por João Batista, confirmando a mensagem de Elias. De Elias não, de Isaías. Sobre ele repousaria o espírito de Elias. Sim. Por quê? Porque Elias foi aquele homem que deu o pontapé inicial para Israel decidir a quem serviria, se a Deus ou a Baal. E, em consequência disso, matou falsos profetas.
Mas João Batista não precisou fazer isso porque não existia mais idolatria no meio de Israel depois do cativeiro. Então era só uma mensagem de decisão, de arrependimento e por aí por diante. Eu não estou vendo nenhuma mensagem dura aí, eu estou vendo nenhuma mensagem, eu estou vendo uma mensagem gloriosa, chamava o arrependimento. Quando ele viu os fariseus que vieram até ele, não com intenção de se arrepender, mas sim de observar quem era aquele indivíduo ali. Se veio do lado dos fariseus, dos saduceus, de que escola ele era, de Shammai, de Hilel, porque foi isso que eles fizeram também com Jesus. Então João Batista chamou eles de raça de víboras. Mas mesmo assim, deu uma chance. Produzir fruto digno de arrependimento. E não presumai de vós mesmo, dizendo que somos filhos de Abraão, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ali foi uma repreensão, sim, mas com oportunidade. Se realmente deixassem a prepotência de lado e se condoessem em si mesmos pelos seus próprios pecados, seriam batizados por João Batista. Porque você quer ver uma coisa? Chegou um soldado e disse: nós, Senhor, o que nós vamos fazer? Devemos fazer. João Batista disse o quê? Contentai-vos com o vosso soldo. Opa! Ele passou a mãozinha na cabeça, passou. Deu aguinha com açúcar, deu. Deu. O soldado deu. Você sabe o que os soldados romanos faziam com Israel? Uma boa parte, que já estava se tornando um comportamento comum entre os soldados. O soldado estava levando algo de um acampamento para o outro. Ele via que era um pouco pesado, ele pegava um judeu na estrada, pegava o judeu, dava cacetada e dizia: carrega isso aqui para mim. Por isso Jesus disse: se alguém estar contigo para dar 1 milha, vai 2. O que Jesus estava falando era disso, que os soldados romanos faziam os judeus de mula de carga, para levar a sua carga. Eles faziam isso. Já tinha se tornado comum, porque os judeus eram vassalos do Império Romano. E o que o João Batista faz? Dá com 2 pés, e acusa, e bababá, e... Não, ele diz: ó, vocês se contentem com o vosso salário. Eu não estou vendo aí motivo para chamar que João Batista era um pregador do balacobaco, sendo que ele trouxe essa mensagem para o coração do soldado romano, que com certeza se converteu, porque estava interessado de verdade. Ok? Então, João Batista tinha uma mensagem de conciliação e não de repreensão. Não, ele repreendeu naquele momento, mas no demais ele pregava sobre Jesus. João Batista não pregava sobre um cachorro que ele viu andando e agora vai incluir na pregação. Não, ele tinha uma mensagem. Por isso que ele dizia: ó, eis o Cordeiro de Deus. Este é aquele que eu falei, que vem antes de mim. Não, que vem após mim, mas é anterior a mim. Opa, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o que ele pregava. Estava pregando sobre Jesus. Ok? Ficou bem claro? Confira na Bíblia aí, porque isso não veio não veio da minha espiritualidade, do perispírito, um anjo me revelou, ou não, vem da Bíblia. Isaías vai e fala a natureza: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. E quando os fariseus disseram: quem és tu? Tu é Elias? Não. Tu és Jeremias? Não. Tu é o Messias? Não. Tu é algum daqueles profetas? Não. Então quem é tu? Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Eu sou o amigo do noivo. Eu não sou o noivo, disse João Batista. O noivo tem a noiva. Eu não sou o noivo. Ele disse que era amigo do noivo. Então o que ele estava fazendo? Preparando a noiva. Não estava matando a noiva, ele estava preparando a noiva para o amigo dele. Ele não tem graça, não tem sentido ele matar a noiva do amigo. Não, ele estava preparando
os corações. Deu certo? Deu. Quando Jesus chegou, muitos discípulos que eram íntimos de João Batista fizeram assim, ó, por ordem dele mesmo. Outros já ficaram ali, porque ainda não entendiam o todo dessa grandeza da encarnação de Cristo. Ok? Ele exortava, ele repreendia, mas a mensagem dele era de preparação. Ele era aquele que preparou o caminho para o Senhor. Deus os abençoe. Até uma próxima.